pessoal, olha eu aqui de novo com o nosso quarto módulo do curso Aprendendo a Analisar Seus Sonhos. E hoje nós vamos falar a respeito de tipos de sonhos e da estrutura dos sonhos, tá? Então, eu queria só recordar duas coisas importantes para se analisar sonhos. Uma é que é um processo muito intuitivo. Por que intuitivo? Porque você deve se despir de determinadas ideias preconcebidas que você tem a respeito de sonhos ou do significado dos símbolos que aparecem nos sonhos e tentar olhar para o sonho de uma maneira de vasculhar o sonho, de analisar aqueles elementos como se fossem coisas vinculadas não a um conceito pré-determinado, mas a um instantâneo do psiquismo naquele momento. Então, a intuição, o método intuitivo, melhor dizendo, é muito importante para que você possa analisar os seus sonhos. Eu preciso que você permita, né, que venham, que as coisas fluam de dentro de você, que as respostas, as percepções, os detalhes do sonho venha até você sem que você tenha uma ideia pré-concebida a aquele respeito. Mas é claro que é preciso também algum encaixe teórico. Então você não analisa sonhos só com a intuição. Por isso, a finalidade desse curso dá a você alguns elementos chaves para que você possa, quando for analisar os seus sonhos, que o propósito deste curso é ajudar você a analisar os seus próprios sonhos. Não é nenhum curso de formação para você analisar o sonho do outro, mas para que você, ao sonhar, possa acordar de manhã, escrever o seu sonho no caderninho e tentar ir garimpando, sabe? É um processo mesmo de o que significa isso, como é isso, mas aí você vai lembrar de alguns conceitos que eu falei no módulo 1. Aliás, não, no módulo 2 eu falei sobre conceitos, sobre ânima, ânimos, individuação, sombra, o conhecimento básico, tá? Conhecimento básico sobre sombra, sobre ânima, ânimos, arquétipo e principalmente compreender que a linguagem do sonho é uma linguagem simbólica, que a nossa capacidade, a capacidade humana de simbolizar, ela é espontânea e ela ocorre nos sonhos. Então, os elementos do sonho, dos sonhos que aparecem nos sonhos são elementos simbólicos. É como se o inconsciente dialogasse com você, ele mandasse uma mensagem, mas uma mensagem cifrada, e você precisa descobrir então a chave para compreender essa linguagem, tá? Muito importante isso, não pode esquecer, tá bom? Senão não vai funcionar. Bom, e quanto à estrutura do sonho, né? Vamos ver. Então, o sonho, ele tem uma determinada estrutura. Agora, uma coisa importante para vocês não ficarem, mas meu sonho não teve tudo isso. Você, às vezes, não é possível identificar todas essas fases, às vezes o sonho é um lampejo, é uma cena. Então, muitas vezes o sonho ele não está organizado assim, bonitinho, dessa forma didática que eu vou falar aqui para vocês, tá bom? Então, o sonho, ele tem uma estrutura geral, ele tem uma exposição ou local, se você quiser dizer. O que é essa exposição? A exposição diz respeito ao local onde está acontecendo o sonho, diz respeito ao horário, se é dia, se é noite, diz respeito aos personagens, quais são os personagens que estão aparecendo aqui nesse sonho, e muitas vezes dá um cenário do enredo. Vou dar um exemplo. Eu sonhei que eu fui até o banco, e aí no banco tinha muitas pessoas, e eu me dirigi a um caixa para fazer um pagamento. Isso diz respeito à exposição do sonho, porque diz onde você estava, o que você foi fazer, os personagens que estavam ali. Então, isso é só a exposição do sonho. Em seguida, a exposição
vem duas etapas que eu vou falar juntos, que é o desenvolvimento e a peripécia, né? Que é o enredo do sonho. Como é que o sonho se desenrola? Então você pode dizer, estava tudo certo, eu estava no banco, me dirigi ao caixa e o caixa, quando o caixa levanta a cabeça e olha para mim, era meu chefe, era minha mãe, era minha avó, era uma pessoa do meu passado ou do meu presente que está desencaixado ali, porque não devia estar ali, mas está ali. Ou um sonho nesse momento pode aparecer alguém me perseguindo, pode acontecer um assalto, pode acontecer você esquecer a sua senha, se você fosse ao banco, por exemplo, fazer um pagamento com um cartão. Estou dando esse exemplo bem básico para vocês entenderem a estrutura do sonho. Então essa parte toda, quando as coisas acontecem, é como se a exposição fossem as imagens congeladas. Quando a gente está assistindo um filme, congela. Então, passa. Aí, play. Na hora que dá o play, começam os personagens a se movimentar e as coisas começam a acontecer. Então, tem exposição e tem a peripécia, ou desenvolvimento do sonho. E, por fim, vem o desfecho, que é a solução. Nem sempre um sonho apresenta uma solução, às vezes o sonho apresenta uma questão e o final é essa questão, não é a resposta, mas é uma culminância, tá? Uma finalização, um desfecho do sonho. Então o sonho tem essa estrutura, exposição, peripécia e desfecho, solução, tá? Então, essa é a estrutura do sonho. Então, o trabalho onírico, ele é um trabalho extremamente subjetivo. E no sonho, Jung dizia que no sonho, o sonhador, ele é o cenário, ele é o autor, ele é o diretor, ele é os personagens, ele é o crítico. Então, o que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que o sonho é do sonhador. Eu já disse isso nos vídeos anteriores, não sei exatamente em qual, mas assim, o sonho é do sonhador, daí a importância de um curso para lhe ajudar você a interpretar os seus sonhos. Porque existem muitos cursos para você aprender a analisar sonhos, mas esse é direcionado para que você possa ter elementos básicos mínimos. Isso não impede, claro, aliás, bem o contrário, que você debata o seu sonho, discuta o seu sonho com o seu terapeuta, com o seu psicólogo, porque só que isso vai facilitar. Você vai poder dialogar com ele, levando muito mais elementos agora, que você já tem essas noções, e isso vai facilitar muito a análise do seu sonho nessa parceria, você com o seu terapeuta, com o seu psicólogo, tá bom? Então, o que os sonhos promovem? Os sonhos, eles promovem equilíbrio psíquico. Ele reúne o par de opostos num ponto de vista mais amplo. O psiquismo funciona, a dinâmica psíquica funciona a partir de opostos, da tensão entre opostos. Quanto mais você unilateraliza, ou seja, quanto mais você vai para um polo, mais desequilíbrio, e muitas vezes os sonhos vêm buscando equilibrar essa balança, trazer para um ponto de vista mais ampliado que englobe os dois opostos, que diminua a tensão entre esses opostos, que não lhe estique para situações diferentes, porque a neurose é isso. A neurose é essa cisão e essa tensão entre a sua atitude consciente e aquilo que repousa no seu inconsciente e que está em franca oposição à sua atitude consciente. Isso gera uma neurose, porque gera uma cisão interna e traz conflito, traz aflição, traz angústia, traz uma série de sofrimentos psíquicos em função desse tensionamento. Então o sonho, ele tenta fazer com que essa balança fique equilibrada. Correção de rotas comportamentais.
Os sonhos também trazem elementos de compensação ou elementos de evidenciamento de determinadas atitudes que não estão condizentes com a sua estrutura interna psíquica, a sua dinâmica interna. Então, o sonho traz isso. O sonho também, ele traz relativização de unilateralidade, certo? E repetição de situações a fim de que você busque uma solução. Então, como eu já disse, quando você unilateraliza excessivamente, quando você tem uma atitude muito estereotipada, radical em relação a determinadas coisas, a sua estrutura psíquica fica tensionada, tá? Então, é importante que você entenda isso e as questões da repetição de determinadas situações para que você possa entender o que está acontecendo. Então, enquanto você não entende, muitas vezes os sonhos eles se repetem, às vezes em diferentes contextos, mas com o mesmo tema, até que você compreenda. Quando você compreende, muda a chave e aí você sai da situação de tensionamento e consegue um certo equilíbrio psíquico. E ainda tem também os desdobramentos de possibilidades futuras. Sim, isso também existe nos sonhos e isso existe, não é por nenhuma questão mística, existe porque o inconsciente ele é atemporal. Então, o nosso inconsciente ele pode sim viajar para o futuro no sentido de captar determinadas situações que possam vir a acontecer. O manejo dos sonhos é sempre uma tarefa no set terapêutico, para vocês que fazem terapia, é sempre uma tarefa conjunta entre o terapeuta e o paciente, tá bom? Então é uma construção conjunta, não tem ninguém que vai interpretar seu sonho na perspectiva junguiana sem a sua participação ativa nisso. E agora que você já conhece alguns elementos, você vai poder participar mais ativamente ainda. Eu assim espero, viu? Eu estou contando com isso. Aliás, eu quero que vocês me deem retorno, tá bom? Se inscrevam no meu canal, por favor, divulguem, vão lá, se inscrevam, deixem mensagens, perguntas, que eu terei o maior prazer em estar respondendo para vocês. Mas não esqueçam de se inscrever no canal. E os tipos de sonho agora? Vamos para os tipos de sonho. Então, os sonhos eles podem ser, em geral, os sonhos são compensatórios. Isso é uma das formas mais comuns ou constantes dos sonhos. Sonhos compensatórios. É uma regra básica, praticamente, da teoria junguiana de análise de sonhos. Como é isso, então? O sonho, ele manda uma mensagem para o ego. Essa mensagem para o ego é, em geral, exposta através de uma autorrepresentação do seu estado psíquico naquele momento. Sempre buscando uma correção de rumo, sempre buscando um ajuste para que a tensão entre consciente e inconsciente ela possa ser diminuída. Também a mensagem pode ser em relação aos complexos. Eu falei de complexos lá acho que no vídeo 2, tá? No módulo 2. Então, os sonhos também eles podem estar buscando alterar a estrutura de complexos, porque os complexos são ladrões de energia, os complexos eles são muito impeditivos do desenvolvimento da vida mesmo, do funcionamento da vida, tá? Os complexos eles têm esse papel, eles fazem isso, eles roubam a nossa energia, eles nos impedem o desenvolvimento e o bom funcionamento da vida. Eles atrapalham nossos projetos, atrapalham nossas metas, nossos objetivos, atrapalham as nossas relações com o outro. E aí, às vezes, os sonhos, eles tentam compensar isso, trazendo elementos para que você possa se dar conta dos seus complexos e, claro, buscar uma solução para eles. Mas, então a compensação visa
organizar os opostos, tá? Polarizados. E também, às vezes, o sonho se apresenta como um complemento, isso, como um complemento de algo que está faltando na sua atitude, para que você possa estar mais ajustado. Importante entender que esse ajuste do qual eu estou falando não é um ajuste no sentido de enquadramento social, é um ajuste no sentido da relação entre consciente e inconsciente. Então, quanto mais você está harmônico em relação a isso, quanto mais coerência existe entre a sua atitude consciente e aquilo que está no seu mundo interno, no seu inconsciente, mais você está ajustado à sua dinâmica psíquica, portanto, você consegue viver e levar uma vida muito mais harmônica do que quem está desajustado, desarrumado em relação a isso. E mais, o sonho nos demonstra nossos pontos cegos, trabalha pela ampliação da consciência, suspensão da rigidez para mudanças de comportamento. É muito comum os sonhos às vezes nos chocarem com determinadas situações que nós nunca imaginamos passar ou viver. O sonho pode nos colocar, por exemplo, existe esse sonho muito comum acontecer, que está relacionado com persona. Lembra persona e sombra? Sombra é aquilo que a gente esconde do mundo, que está lá no nosso inconsciente, o nosso lado sombrio. Persona, a fase que nós apresentamos ao mundo e que tem a ver com toda uma construção que nós vamos fazendo do que é certo e do que é errado, de acordo com nossa família, nossa cultura, nossa condição social. E aí é muito comum sonhar que está sem roupa. Já tiveram esse sonho? Você sonha que está correndo de um lado para o outro e sem roupa, e isso pode ser o inconsciente demonstrando o quanto você precisa desnudar-se da sua persona. Se você for uma pessoa muito rígida e muito enquadrada numa persona para a sociedade, ou demonstrando o quanto você está desnudo de sua persona e o quanto isso pode ser também prejudicial, porque a persona é para ser usada, não é para a persona usar a gente, porque quando você fica tão rígido numa persona, você não consegue a espontaneidade, você também não consegue viver dessa forma coerente com o seu mundo interno. Então, a gente também não consegue viver e se relacionar no mundo sem usar as personas. Não é proibido usar a persona, não é errado. O que complica é quando a persona lhe usa. Quando você nem sabe mais direito quem você é aquele personagem que você mostra para o mundo. Existem pessoas que, por exemplo, não conseguem ter outro diálogo que não seja o diálogo relacionado com o seu trabalho, porque assumem a persona ou personagem, né, a persona, melhor dizendo, daquele profissional. E aí não consegue sair daquilo ali. Quem é a pessoa para além do profissional? E isso ocorre com mais frequência do que a gente imagina. E muitas vezes as pessoas chegam aos consultórios, quando chega no período da aposentadoria, perdidas. Muitos não procuram terapia, mas fazem compensações com álcool, com excesso de comida, com uma vida desregrada de jogo, muitas vezes também. Por quê? Porque não conseguiram se perceber para além da persona. Então, na hora que é sacado do seu lugar na vida profissional, na vida laboral, não sabe mais como viver, nem quem é, a vida perde o sentido, porque o sentido estava em ser usar aquela persona única. Daí o perigo de você ser possuído pela persona. Possua a persona, mas não deixa a persona se apropriar de você a ponto de você só se perceber como profissional, como palestrante, o professor, né? A mãe. É importante saber que são personas, roupagens que a gente veste em diferentes ambientes, em diferentes momentos da nossa vida, mas que nós somos muito mais do que tudo isso junto. Importante isso. Então, os tipos de sonhos. Existem sonhos prospectivos, que antecipam no inconsciente realizações conscientes futuras. Isso existe.
Existem sonhos, série de sonhos também, tá? Às vezes a pessoa tem uma série de sonhos, às vezes para você conseguir entender de fato o que é que o inconsciente quer dizer, você tem que analisar uma série de sonhos. Em geral, é bom analisar os sonhos de forma sequencial e em conjunto, mas às vezes os sonhos eles têm um encadeamento interessante, parece que você está assistindo aquelas séries que tem, né, as várias temporadas, aí temporada 1, capítulo 1, 2, 3, e aí para você entender a história você tem que fazer o conjunto da obra. Os sonhos iniciais, isso é uma coisa importante, os sonhos iniciais relacionados com a primeira vez que você for à terapia, ou agora que você está mais interessada nos sonhos. Eu já expliquei como é que você faz para anotar os sonhos, né? Cadernetinha do lado da cama, acordou, sonhou, antes de levantar, repassa os sonhos na mente, pega o cadernetinha, escreve em maior riqueza de detalhes possível os sonhos. Só depois levanta para fazer o que você tem que fazer. Se você levantar para ir no banheiro e voltar, você perde, porque o sonho é um material do inconsciente e aí tende a voltar para lá. Isso é uma coisa importante. Tenha do seu lado, da sua cama, papel e caneta para que você possa anotar seus sonhos. De preferência um caderninho, uma agenda, uma caderneta, para você acompanhar a sequência de sonhos, tá? Como eu acabei de dizer, às vezes você precisa analisar uma série de sonhos. Os sonhos é a história do seu inconsciente sendo contada para a sua consciência. Mesmo porque a gente analisa os sonhos muito de forma semelhante como a gente analisa as histórias relacionadas com os símbolos das histórias, né? Quando a gente usa a história para também fazer o trabalho terapêutico. E aí a gente faz a mesma analogia. Existem sonhos repetitivos, certo? Que são, em geral, na busca de resolução de um trauma. Quando sonhos repetitivos é algo que você ainda não conseguiu superar, não conseguiu resolver, o inconsciente fica, então, solicitando uma mudança de atitude na sua consciência. Existem pequenos sonhos e grandes sonhos. Os pequenos sonhos estão relacionados, isso não tem a ver com hierarquia não, tá? Grandes e pequenos, que um é melhor do que o outro, não. Os pequenos sonhos estão relacionados com o inconsciente pessoal, com a vida cotidiana, e os grandes sonhos têm conteúdos arquetípicos mais profundos, mas ambos são igualmente importantes. Então Jung vai dizer, se quisermos interpretar o sonho de outra pessoa, pode acontecer que devamos, ao menos provisoriamente, sacrificar nossos julgamentos apressados e reprimir nossos preconceitos. Isso não é fácil, nem cômodo, pois existe uma energia moral que não é do gosto de qualquer um. Se não houver um esforço de criticarmos nossos próprios pontos de vista e confessarmos sua relatividade, jamais conseguiremos uma informação correta sobre a psique dos nossos analisandos e nem uma introspecção suficiente em sua psique. Então, Jung vai dizer que é preciso, de novo, né, ele está aqui só fazendo um resumo, que a gente precisa se afastar das nossas visões pré-concebidas a respeito dos sonhos, para que vocês possam, de fato, analisar. Bom, minha experiência e meus conhecimentos pessoais, reunidos ao longo de 60 anos, ensinaram-me a considerar todo o caso como uma vivência nova, onde o que mais importa é encontrar abordagem individual. Isso foi Jung que disse, viu, gente? Eu não tenho 60 anos de profissão, não, nem de idade ainda. Isso aí foi Jung, humildemente, falando, né, como é complexo essa questão dos sonhos e como, na verdade, você precisa da pessoa que sonhou para poder analisar os sonhos. Então, que ótimo que você é o sonhador e que você vai poder analisar os seus próprios sonhos, tá? Então, a função dos sonhos é tentar restabelecer a nossa balança psicológica, produzindo um material onírico que reconstitui de maneira sutil o equilíbrio psíquico. Então, foi o que eu falei para vocês. Os sonhos, eles vêm para restituir o equilíbrio psíquico, a balança, essa dinâmica psíquica
tão complexa e que exige tanta atenção e que de forma sutil os sonhos vêm como uma carta do self para o ego, dizendo assim, olha, corrija isso, aquilo, esse rumo, aqui tá de mais, aqui tá de menos. É isso, a função dos sonhos é essa. E no nosso próximo módulo, nós vamos estar já partindo para a análise de sonhos. Eu vou trazer alguns casos para vocês, para que a gente possa praticar um pouco agora. A gente vai teorizar mais em cima de situações práticas, com exemplos tirados de livros e também, talvez, acho que 1 ou 2 de pacientes que me autorizaram, claro, a utilizar seus sonhos, tá bom? Sem identificá-los, é óbvio. Porque mesmo os sonhos dos pacientes a gente não relata, apenas quando eles nos autorizam a fazer. Então, no nosso próximo módulo, nós vamos ter uma aula mais prática a respeito de análise de sonhos, tá? Eu vou trazer casos para que a gente possa analisar juntos, não percam. Fiquem ligados, divulguem, se inscreva no meu canal, dê ok se gostou, mande perguntas, porque na quarta-feira eu vou colocar outro vídeo aqui já do nosso curso Aprendendo a Analisar Seus Sonhos. Prazer, pessoal. Obrigada por estar me acompanhando. Os vídeos estão bombando e eu estou muito feliz de estar colaborando para que você possa se entender melhor, se conhecer melhor, que esse é o objetivo, na verdade, desse curso. Beijão, até mais.